Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje vamos falar sobre solidariedade. Pois é, você vai conhecer a história da Bia de Souza, uma garotinha que aos 6 anos de idade já juntava doces e balas para dar para as crianças carentes aqui na cidade de Guarulhos. Fez isso no Natal de 2006. E dessas atitudes nasceu a ONG Olhar de Bia, que hoje já ajudou na cidade mais de 100 mil pessoas. É uma história emocionante de carinho e amor pelo próximo que você vai ver logo depois do intervalo. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Ponto de vista de volta, então, hora de conversar aqui com a Bia de Souza, criadora aí da ONG Olhar de Bia. Bia, primeiramente, muito obrigado aqui por ter vindo ao Ponto de Vista. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Então vamos contar um pouquinho da história, né, Bia, como surgiu a ONG, faz um tempinho já. Afinal, você não é nem velha, né? Você ainda é uma menina muito nova, mas surgiu quando você era criança, quando tinha 6 anos de idade. Eu sei que você já deve ter contado essa história muitas e muitas vezes para muitas pessoas que te procuram, mas aqui para a Câmara, para a nossa TV Câmara, você ainda não contou. Queria que você contasse, então, como é que surgiu o Olhar de Bia. Então, Leandro, o Olhar de Bia surgiu em 2006, quando eu tinha 6 anos de idade. E eu estava passeando já com meu pai, perto de uma comunidade carente, aqui na 9 de julho, aqui pertinho da gente. E nisso eu vi crianças que a gente normalmente vê em farol, vê em comunidade, com roupas rasgadas, descalças. E aquela visão, aquela realidade me incomodou. Então era uma coisa muito diferente para mim, muito nova. Então se eu tinha minhas roupas, meus brinquedos, tudo ao meu redor, ao meu alcance, por que aquelas crianças estavam tão diferentes de mim, sendo que elas tinham a mesma idade, mesmos desejos, sonhos, vontades? E eu perguntei, falei, pai, por que aquelas crianças estão assim, né? E ele, filha, às vezes os pais delas não têm condições de dar uma roupa, um brinquedo, não têm emprego e elas acabam ficando nessa condição. E sempre quando eu ia em restaurante, pizzaria, padaria, junto com o troco, o garçom trazia umas balinhas pra gente. Eu tenho mais 2 irmãs, eu adorava chupar as balinhas, chupava todas. E aquele dia aquelas crianças tinham pedido balinha pra gente, a gente não tinha pra dar. E a partir dessas balinhas que eu recebia, comecei a juntar. Juntando isso mais ou menos em agosto. Foram passando os meses, meu pai começou a perceber que eu não estava mais chupando aquelas balinhas. E no dia de dezembro eu recebi uma grande quantidade de balinhas. Já estava perto do Natal, tudo, eu recebi muita balinha. E novamente eu guardei. Meu pai falou assim, Bia, né, onde você está guardando todas aquelas balinhas? Eu reparei que durante meses suas irmãs continuaram chupando e você parou. Onde estão todas elas? Aí fui no meu quarto, peguei um pote cheio de bala e falei, pai, lembra aquele dia que a gente viu aquelas crianças na rua? Elas tinham pedido umas balinhas pra gente e a gente não tinha pra dar. E eu pensei, nossa, já chupei tanta balinha, tenho tanta balinha comigo, por que eu não posso dividir um pouquinho que eu tenho com elas? E aí eu juntei e quero dar pra elas no Natal. E meu pai adorou a ideia, então, como eu sempre falo, foi um trabalho de equipe, que ele me apoiou também, que ele podia ter muito bem deixado essa ideia pra lá, mas não, ele me apoiou. Então, ele falou com os amigos, vizinhos, parentes. E no Natal daquele ano, fizemos uma ação numa comunidade e ajudamos 600 pessoas com doações de donativos, roupas, alimentos, brinquedos. E chamamos de Ação Olhar do Bem. O nome do meu pai, Ricardo, né? Aí um amigo dele falou assim, pô, Rica, a gente devia chamar Ação de Olhar de Bia, que foi a Bia que teve a ideia. E começou, aí pegamos o gosto da coisa, né? Até então era só uma ação pontual, mas a gente fez no outro ano, na Páscoa, e ajudamos mais de 2.000 pessoas em várias comunidades. E começamos a Olhar de Bia mesmo como uma ONG. Então começamos primeiramente em datas comemorativas, agora a gente ajudou o ano inteiro. E em mais de 8 anos ajudamos mais de 100.000 pessoas em toda a Grande São Paulo, Brasil inteiro,
com o Olhar de Bia. Que bacana, uma atitude muito nobre. Agora você disse que tinha carro, tinha roupas. Nessa época, o seu pai fazia o quê, o Ricardo? Empresário, dono de uma empresa de eventos. Quer dizer, então você tinha um certo conforto. Sim. Seria muito fácil para você ignorar as pessoas que não têm nada, né? Porque certeza. normalmente as pessoas que têm muito, às vezes ignoram que não tem nada ou simplesmente não liga para o problema. E no seu caso foi exatamente o inverso, né? Sim. Por que te deu esse clique, você acha? Olha, eu acho justamente por isso, porque era, como eu estava falando, elas têm os mesmos sonhos, as mesmas vontades, não tem um porquê elas estarem diferentes de mim, a situação está diferente. São crianças, eu tinha 8 anos, tinha 7 anos, não sei qual a idade certa delas, mas eu pensei assim, na injustiça, se eu tenho tanto, por que eu não posso dividir com elas? Se eu tenho minhas balinhas, eu tinha tantas balinhas, por que eu não posso dividir com elas? Tinha duas bonecas, por que eu não posso dividir uma com elas, sabe? É a questão de mesmo, tanto com pouco, tanto com muito, a gente tem que aprender a dividir. Tem gente que nasce diferente mesmo, esse é o seu caso. Hoje, que ações a ONG desenvolve, Bia? Então, fora das ações em datas comemorativas, que a gente faz Nas datas comemorativas, vocês recolhem doações para distribuir, certo? Isso, então, Okay. normalmente nas datas pontuais são brinquedos, mas durante o mês inteiro, durante o ano inteiro, a gente ajuda com doações de roupas, alimentos, entendeu? Porque não é só em datas comemorativas que as pessoas precisam de ajuda. Então, o ano inteiro, várias comunidades, famílias carentes, enfim. E a gente começou também com um projeto de esporte no jiu-jitsu. Então, a gente começou com a equipe do Olhar de Bia de Jiu-Jitsu, estamos com as crianças, a gente está desenvolvendo tanto na área do esporte, que a gente percebeu que o esporte não é só a área física, mas forma também um bom cidadão, forma uma pessoa. Então, a gente começou com crianças de projetos sociais, um projeto bem bacana. Ano passado, a gente fez um torneio de Jiu-Jitsu, foram 300 crianças de projetos sociais. Então, com a inscrição gratuita, com lanche, Que bacana. foi muito legal. Foi aqui no Parque Secap de Guarulhos. E foi muito legal, e com o apoio do Vitor Belfort. Então, a gente está aprimorando essa área do esporte e também com cursos profissionalizantes. Então, estamos com a ideia, já estou com um projeto bem avançado. Então, pera, só para a gente não se perder e pontuar. Primeiro, vocês não atendem só crianças, então, não? Não, famílias. Famílias de modo geral, então. E esse projeto na área esportiva é uma parceria? Isso. Com o Vitor Belfort ou não, com a cidade? Não, o Vitor Belfort com ajudou a gente. Não, é privado, uma área privada que a gente está com uma outra pessoa que tem projeto social também, a gente se juntou fazendo esse esporte jiu-jitsu. Mas vocês não têm espaço próprio, é isso? A ONG tem espaço próprio? Não tem. Vocês buscam um espaço próprio, então? Sim, a ONG, tudo a ONG acontece na minha casa. Então a gente brinca que o Olhar de Bia é um lugar que de vez em quando eu costumo chamar de casa. Porque a gente recebe doações, fazemos manuseios, então a gente faz tudo com o coração, mas a gente precisa de um lugar maior, precisamos de uma sede, então até fazendo um apelo aqui, então seja doada pela prefeitura, seja por empresários privados, não sei, mas o Olhar de Bia precisa de uma sede para a gente crescer mais, para desenvolver o Olhar de Bia, para a gente realizar todos os projetos com maior conforto e com maior extensão. Né? Certo, agora sim a gente entra então. Na parte do esporte você tem uma parceria, isso acontece o quê? É uma oficina de jiu-jitsu, é isso? Acontece uma vez por ano? Não uma vez por ano. Não, é aula de jiu-jitsu, que a gente tem parceria com o pessoal que eles dão aula de jiu-jitsu. Eu sou professora de jiu-jitsu e a Olhar de Bia entrou regularizando esse projeto deles, agora na Constituição do Jiu-Jitsu, a Federativa do Brasil. Então foi bem bacana. Aí agora a gente está aprimorando cada vez mais. E essas oficinas acontecem, você disse, aqui perto? Aqui é no São João. No São João, Isso. ok. E aí tem curso profissionalizante também? Então, curso profissionalizante a gente não começou a agir ainda. Então, está um projeto bem avançado. Então, a gente está com a ideia de inserir o jovem no mercado de trabalho. Como? Primeiramente, a gente está com a ideia de cursos de gastronomia e fotografia. Bacana. Então, gastronomia, dando primeiramente cursos básicos. Por exemplo, português e matemática. Então, calcula um quarto de 1 quilo de farinha. O jovem não sabe calcular, sei lá, faz um relatório do seu dia de trabalho, não sabe escrever, então português. Então, a própria relação de empreendedorismo também, dando esses cursos básicos, e depois aprimorando na área gastronômica. Mas não só na área gastronômica, mas também ser o chefe de uma empresa, chefe próprio de uma pizzaria, uma esfriaria. Vocês estão vendo local para isso também, né? Sim. Precisamos de local também para a gente dar nossos cursos. Maravilha. No final do programa, eu vou pedir para você deixar os contatos, para quem quiser procurar, para se inscrever, inclusive nas oficinas de esporte, nas oficinas de gastronomia, que tomara que vinguem, aí já comecem a funcionar. Você tem algum projeto na área educacional também? Com essas pessoas? Sim, é porque esse curso de gastronomia, a gente está... esse que vai englobar. Isso, já engloba tudo. Não só gastronomia, mas também esse foi o primeiro foco que a gente está pensando. Mas, se Deus quiser, vão surgir vários aí, já não formar só na área profissional, mas também formar um bom cidadão em todos os sentidos, tanto educacional quanto profissional.
Maravilha, sua ONG cresceu bastante, então a Graças gente espera a Deus. que cresça muito mais. Mas com 6 anos, que foi quando você identificou que as crianças eram pobres, que elas não tinham recursos e você quis ajudar, você tinha noção do que era um problema social aqui no país? Olha, eu acho que eu era muito pequena para entender isso. Então, para mim, foi só aquele choque mesmo. Que daí eu comecei a entender. Eu nunca tinha reparado como... Hoje você entende que isso é um problema social. Infelizmente, hoje eu entendo. Então, eu acho que o nosso Brasil, o olhar de bem não deve existir. Porque se o olhar de bem existe é porque falta alguma coisa. Falta uma ajuda, falta uma atenção em alguns lugares, em algumas pessoas. Então, o olhar de Bia, qualquer ONG acho que não deveria existir, porque o nosso objetivo é esse, deixar de existir. Porque se um dia o olhar de Bia deixar de existir, é porque não precisa mais da nossa ajuda. Não tem mais violência, não tem mais crime, não tem carência. Então, acho que isso é um problema social. Né? E o mais engraçado, e a gente não combinou nada, e parece que você leu o meu roteiro, porque a próxima pergunta, não, ela tinha exatamente a ver com isso, eu fiz uma para puxar o gancho da outra, por que você acha que o Brasil é um país com tantos problemas sociais? Você acha que há um culpado por isso, especificamente, ou não? Olha, eu acho que é questão de esse olhar para o lado, sabe? Então, não só na parte, primeiramente, partindo do cidadão. Então, acho que a gente tem que olhar para o lado, não, seja financeiramente, seja emocionalmente, sabe? A gente é muito visado no nosso. Então, de começar a ajudar o próximo, seja na sua empresa, no seu trabalho. E a questão da política também. Então, acho que a gente, como cidadão, a gente tem que exigir quem a gente vota. Então, a gente tem que ir atrás, saber os projetos de lei, porque muitos dos problemas sociais gerados são porque a gente não sabe quem a gente vota, não sabe quais são os projetos de lei, as pessoas, o que elas estão prometendo. Então, se a gente tem que procurar nosso candidato, procurar mesmo, saber o que ele faz, o que ele visa para o nosso país, para depois poder cobrar, vir aqui na casa, aqui, cobrar mesmo, saber, porque é assim que a gente construir um país melhor, entendeu? Então, o olhar de Bia, eu não quero que o olhar de Bia exista mais, porque eu creio no nosso Brasil, espero que todos nós, a gente tem que ter nosso compromisso de voto, saber que a gente está votando mesmo, ir atrás, porque a gente tem que exigir isso. E é só assim que o Brasil vai ficar um país melhor e mais amado por todos nós brasileiros. Você tem uma cabeça muito politizada, muito privilegiada, por sinal. Aproveito a sua mensagem e convido todo mundo a assistir aqui. Toda terça e quinta a gente transmite a sessão ao vivo. Você pode assistir pela TV Câmara ou vir aqui no plenário, que é melhor ainda, porque você tem o contato direto com o vereador, acompanha a votação do projeto de lei, que foi uma coisa que você colocou. E aí, nesse gancho, então, vou até te fazer uma pergunta que eu não tinha programado para agora, mas já entra aqui. Um dia, depois a gente vai falar da sua profissão, formação, enfim, mas você tem vontade de tentar ser política para tentar mudar a situação do país? Olha, Leandro, por enquanto nunca me veio essa vontade. Mas quem sabe, né? Quantos anos precisa para ser presidente do Brasil? Quem sabe? Não sei, né? Então Deus, nosso futuro, a Deus pertence. Que bacana, viu, Bia? Mas tomara que vingue aí, é muito bacana seu projeto, tomara que vingue muito mais e suas vontades também. Mas você entende, pelo que eu percebi aqui da sua fala, que o problema social ele não é só da política, não é só dos governantes, como muita gente acha que é, né? É também parte de nós, é assim que você enxerga, né? Sim, dos dois lados. Então, eu acho que o Brasil, não só o Brasil, mas um país é uma equipe, é um time. Então, tem que vir pelos dois lados, entendeu? Até porque políticos também são cidadãos. Então, a gente tem que fazer por nós mesmos, ajudar, seja dentro da sua casa, seja na Câmara, seja na sua empresa, na escola, mas a gente tem que começar a olhar para o lado mesmo, porque não é só nosso problema. Nosso problema não é o maior, a gente não pode ser egoísta de pensar que a gente sempre tem o maior problema, maior tudo. Não, as pessoas têm problemas muito maiores que a gente tem que começar a ajudar. E aproveito, em nome da TV Câmara e da Câmara, Bia, convido você a acompanhar qualquer dia aqui uma sessão legislativa e, quem sabe, se inscrever na Tribuna Livre, que eu acho que é possível, e a sua fala ali seria muito importante, porque a gente transmite ao vivo também a sessão. Ponto de Vista é um programa gravado, que vai ao ar toda quarta-feira após o jornal, mas a sessão é ao vivo, você pode falar ali, e tenho certeza que o seu discurso pode comover muitos dos vereadores aqui, para que possam buscar ações em conjuntas, inclusive para, quem sabe, ajudar a melhorar a ONG. Agora, falando um pouco de mídia, você já é repórter ainda, Mirim, da TV Gazeta, é isso? Sim, eu recebi um convite há uns 2 anos para ser repórter Mirim na TV Gazeta. Então, eu faço matérias de cunho social. Aos 11 anos você recebeu o convite? Isso. Que bacana. Isso, então eu faço matérias de cunho social. Então, no ano acho que tem umas 10 matérias, mais ou menos assim, no programa da manhã, Revista da Cidade. Então, eu entrevisto ONG, instituições, isso é muito legal. Eu conheço bastante pessoas do terceiro setor. E não só como profissionalmente, mas também como olhar de Bia, eu conheço bastante ONGs, bastante histórias maravilhosas.
E você tem vontade de ser jornalista. Hoje você estuda no colégio, ainda está no ensino médio, Não, né? Estou no segundo ano do colegial e tenho vontade de fazer jornalismo mesmo. Então, minha vontade é ser... Na verdade, meu sonho é ter um programa de TV em relação ao cunho social. Então, entrevistando ONGs, instituições, enfim. Mas esse é meu sonho mesmo, na área comunicativa. Quem sabe será bem-vinda na TV Câmara no futuro, porque a gente se intitula aqui o Canal da Cidadania, né, Bia? Mas você vai para uma área que hoje está um pouco em crise, a gente até vai falar um pouco do segundo bloco, que é o jornalismo, mas também você tem o sonho de fazer um programa social. Se for numa mídia grande, é muito complicado, porque a mídia comercial, ela visa só lucro e visa dinheiro. Como é que você vê esse conflito de interesses? Onde é que você pensaria em ter um programa de televisão, por exemplo? Olha, eu acho que qualquer uma, o desejo de TV aberta, fechada, acho muito bacana, mas acho que essa não só minha missão, mas a missão do Olhar de Bia, é lançar isso, sabe? Que a gente tem que começar, é uma nova era, tanta nova geração, eu por começar tão nova, entendeu? Acho que isso move bastante pessoas, dá um incentivo, porque não tem idade pra gente começar a ajudar, não tem idade, não tem momento certo, não, você ajuda a hora que você vier do coração, entendeu? Então, acho isso muito bacana, porque o fato de inserir o Olhar de Bia, inserir um programa desses numa grande TV, é esse o incentivo que vai dar, sabe? É nosso ponto para mudar o Brasil mesmo, entendeu? Porque mostrando que uma menininha de 6 anos, como eu comecei com umas balinhas, aonde que eu ia imaginar que ia ajudar mais de 100 mil pessoas? Então, eu não tinha interesse nenhum, não tinha pretensão alguma. Então, acho que isso é legal, porque mostrar para as pessoas, para os jovens, adultos, idosos, que a gente pode mudar. Então, acho que isso seria legal numa TV grande. É verdade, mas TV grande carece de divulgar esse tipo de programa, falta programa educativo, mas enfim, a crise da mídia e do jornalismo, eu quero debater um pouquinho com você no segundo bloco, a gente vai fazer uma pequena pausa. Depois do intervalo, eu vou aproveitar para receber junto com você um outro convidado, que é o seu pai, Ricardo Serra, o nome dele. Não, Ricardo Martins. Ricardo Martins, primo, tá vendo? Primo, sou Leandro Martins. Ricardo Martins é empresário ainda, continua sendo empresário, Isso. Então o empresário Ricardo Martins, pai da Bia, vai falar junto com a Bia aqui no nosso ponto de vista. Depois do intervalo, a gente já volta. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Ponto de vista de volta, então, hoje conversando aqui com a Bia de Souza, criadora, idealizadora, desde pequenininha, assim, com 6 anos de idade, da ONG Olhar de Bia, ajudando pessoas carentes na cidade de Guarulhos e Grande São Paulo. Bia, a gente falou, então, antes de ir para o intervalo, um pouco de educação, um pouco de política, e bem me lembrou aqui a nossa editora de conteúdo sempre atenta, Flávia Serralvo, que é importante, apesar de você ter sido deputada federal mirim, e quero que você fale dessa experiência, mas deixar claro que a sua ONG não tem nenhum cunho político, partidário, religioso, isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas acham que você quer se aproveitar de uma plataforma para depois fazer alguma outra coisa na cidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O Olhar de Bia é laico, não tem nenhuma religião, nenhum partido político. Então, o Olhar de Bia, como eu falo, a bandeira do bem não tem cor e nem forma. Então, quem quiser ajudar, ajuda, não precisa mostrar a religião, não precisa mostrar partido. Então, o bem é bem-vindo de qualquer maneira, de qualquer forma. Então, o Olhar de Bia está aceito a todas as religiões, partidos, enfim. Laico, assim como o Estado deveria ser, né? Deveria ser. Né? Só na teoria, tá? Que né? Só no escrito, aqui na prática é outra coisa. Fala um pouquinho da sua experiência, então, como deputada federal mirim, como que foi isso? Então, foi muito legal, foi durante 8 anos de idade, então foi em 2008. Recebi convite para ser deputada federal mirim, vice-presidente da Câmara dos Deputados mirins. Então, foi muito legal, foi uma experiência incrível para mim. Então, fui para a Câmara, em Brasília, fomos uns 3 dias, eu acho, lá. Então, eu estava com a TV, uma TV também, estava com a TV Record. Eu fui entrevistando umas crianças também. De lá, estava tendo uma votação de projeto de lei.
E estava tendo um projeto muito legal que as crianças poderiam votar, enfim, muito bacana. Eu tive essa oportunidade lá, nunca tinha ido em Brasília, nem na Câmara, então foi muito legal. Entrevistei as crianças, depois no final eu entrevistei o ex-presidente da Câmara agora, o Arlindo Chinaglia. Então eu entrevistei ele, eu fiquei com bastante tempo entrevistando ele, depois ele me convidou para ir no gabinete dele. Eu fui pro gabinete dele, fiquei entrevistando mais tempo ele, ganhei a Constituição dele, que na época estava fazendo aniversário de 25 anos, e eu ganhei a Constituição com a dedicatória dele, então ficamos no gabinete dele muito tempo conversando, e foi muito legal que ele cancelou tudo que tinha para conversar comigo, só não cancelou a presença do rei e da rainha da Jordânia. Então foi uma honra muito grande, foi uma experiência incrível. E você sabe, viu, Bia, que aqui na Câmara está se tentando implantar o Parlamento Jovem, que já é uma ideia bastante antiga e tal da casa, e a gente espera que esse ano a gente consiga implantar mesmo, que vá para frente, e você vai ser convidada, de repente, a até ser uma embaixadora do Parlamento Jovem, porque você é jovem, tem ótimas ideias e com certeza vai poder espalhar isso para o maior número de pessoas possível, vir conhecer a Câmara e participar do Parlamento Jovem, que será uma sessão feita para jovens, com certeza. Aproveitando o seu olhar de deputada federal mirim, e antes de falar com seu pai, que também é nosso convidado hoje, o que você mudaria no país hoje, Bia? O que eu mudaria no Brasil? Olha... A gente sabe que tem muita coisa para fazer, né? Mas o que a Bia mudaria hoje no primeiramente, Brasil? O Brasil é um país maravilhoso. Eu tenho orgulho de ser brasileira, orgulho mesmo de ser guarulhense. Guarulhense de coração, né? Como você estava falando. E eu acho que o que eu mudaria no Brasil, eu acho que a gente tem que começar a olhar... Eu acho que é essa questão de olhar para o lado mesmo, entendeu? Então, que a gente vê que o nosso problema não é o maior. A gente começar a se ajudar, primeiramente ajudar nós mesmos, entendeu? Então, fazer o bem faz bem mesmo. Então, a gente começar com coisas pequenininhas. Então, dar um bom dia no trabalho, chegar aqui na Câmara, dar um bom dia para as pessoas, um abraço, uma pergunta como você está. Então, isso faz muita falta. Isso constrói não só uma família, uma cidade, um país também. É a questão do amor. Então, a gente precisa muito prezar isso, ajudar o próximo e também ter a relação do problema social, entendeu? Que a gente vê como que tá, assim, como que tá agravada a situação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quanto está difícil os dias de hoje, então a gente tem que também, na hora de votar, buscar nossos direitos no geral, então a gente tem que fazer essa mudança, eu acho que no Brasil como um todo. Eu digo isso nas minhas redes sociais também, está faltando amor e está sobrando ganância, infelizmente. Ricardo Martins, empresário, pai da Bia aqui, queria que você falasse um pouco, não só da ONG, do surgimento da ONG a gente já falou, mas do apoio que você deu para a Bia lá naquele começo, porque foi muito importante para que a ONG surgisse e hoje fosse da grandeza que é, né, Ricardo? Obrigado por ter vindo ao Ponto de Vista também. Imagina, é uma honra estar aqui na TV Câmara. Até chegando aqui, não sei se os telespectadores já viram aqui na Câmara, mas é um antigo Cinestar. Então passou um filme aqui na minha cabeça, né? Das filas, quando teve o lançamento do ET, a fila vinha daqui até o calçadão da Dom Pedro. E aí hoje eu estou aqui, né? Depois de muitos anos, com a minha filha do lado aqui. A gente tem uma poça aqui, eu estou babando um pouco. Mas o que eu quero falar, a gente conversa muito sobre isso, que o apoio dos pais é muito importante, entendeu? Então, às vezes, uma coisinha que fala, uma situação que você acha que não é importante, 10 segundos que você for prestar atenção. É a criação familiar, né? Que hoje a gente tanto fala e que às vezes está faltando um pouco. Sabe, né? Pais delegando a educação só para a escola e cidadania, você aprende em casa, com a família. Né? É muito difícil, entendeu? Hoje, o dia a dia, tem muitos pais aí que estão nos assistindo, que sai 4h30 da manhã e vai chegar 1h da manhã, entendeu? Com trabalho, com estudo, batalhando, dando sustento para a família. Infelizmente, não dá mais para você ter um horário super bacana, legal com os filhos, entendeu? Então a brecha que tem, acho que os pais têm que estar junto. Seja e você mesmo sendo um empresário conseguiu fazer isso, né? Porque empresários correm muito. Qual que é o seu ramo hoje de atividade? Na parte de eventos. Sou produtor independente de eventos. Principalmente, entendeu? Evento não tem hora para acontecer. Não, evento eu estava um mês fora agora, entendeu? E cada um tem seus problemas. Se a gente olhar e começar a ver, sabe aquela coisa assim, ó, se um dia que eu tiver tudo controlado, o dia que eu tiver o dinheiro X, o dia que eu emagrecer, eliminar 10 quilos, o dia... Nossa, esse dia eu tô precisando. Não tem esse dia no calendário, entendeu? Não existe esse dia, entendeu? A melhor hora, o melhor momento é você que faz mesmo, tem que fazer. Seja para você dar um abraço, um beijo, entendeu? Então, muitas vezes, a gente, infelizmente, quando chega num velório, a gente começa a arrepender de tudo. Poxa, caramba, né? Tá vendo? O cara fez, aconteceu, tá aí, vai no mesmo buraco... Poderia amar mais, beijar mais, poderia falar um monte de coisa e você não fala.
Então a gente, no meio de corrupção que está hoje o país, e sempre teve, não é agora que teve, né? Sempre, desde o descobrimento, e todos esses problemas que estão acontecendo, mas a gente esquece do amor. Parece meio fora de moda, meio coisa de... Caramba, mais importante. A coisa caindo, o cara falando de amor, a menina do... né? Mas se você começa a respeitar o ser humano, se você começa a respeitar a pessoa, você, toda a cadeia que existe, a cadeia produtiva da vida, escola, trabalho, política, isso, você começa a respeitar a pessoa. Com certeza. Entendeu? Então, que eu falo, as pessoas que estão no poder, seja privado, seja público, se ele e a família dele diretamente, pai, mãe, filhos, estudassem em escola pública, se tivesse um problema de saúde, ia num hospital público, e visse isso na pele, o amor pela pessoa, eu acredito que muita coisa ia mudar. Entendeu? Muita coisa ia mudar. É então, o que a gente pede, mais amor, por favor, né? Tem essa frase muito comum hoje. Quando pega na sua pele, é muito difícil. Com certeza. Entendeu? Bia, fala um pouquinho pra gente, quem pode ser voluntário da ONG, se alguém quiser ir lá trabalhar num desses projetos, nas oficinas, como é que a pessoa pode encontrar a ONG Olhar de Bia? Então, Leandro, tem nosso Facebook, que é o Facebook Olhar de Bia. Se você procurar no Facebook Olhar de Bia, que vai aparecer a nossa página. Tem nosso WhatsApp, nossos números, que é 98096 9350, 98096 9350. Então, acho que essas áreas e nossas ações são muito... A gente precisa de ajuda o ano inteiro. Tem um e-mail que você ia deixar também? Tem um e-mail Pode também, falar. que é contato@olhardebia.org. Tá tudo aqui embaixo no seu vídeo, com certeza você deve ter visto aí. E aí, o voluntário é só pedir para se inscrever? Como é que é? Não tem nem... Não tem nem essa formalidade. Não tem essa formalidade. Então, a gente está no nosso Facebook o tempo todo, acho que tá muito atualizado, então a gente posta nossas ações, posta quando vai ser, quando a gente precisa de ajuda. Então, seja trabalho voluntário... Quer dizer, se a pessoa tem alguma coisa de boa para fazer, para doar, ela pode procurar o Olhar de Bia, independentemente seja trabalho da tarefa. voluntário, seja doações de roupas, alimentos, brinquedos... financeiramente também, então de qualquer forma a gente precisa de ajuda. É só ter amor, como a gente está falando, e fazer o bem. Toda doação também é bem-vinda, né? Com certeza. Tanto financeira como alimento, roupa, brinquedo. Isso, trabalho voluntário. E trabalho voluntário, que acho que é o melhor que você pode dar, inclusive. Então vamos falar um pouquinho da sua profissão. A gente já está chegando no final do programa, já me avisa aqui o pessoal que estamos chegando no final do programa, então a gente vai dar uma corridinha aqui, mas eu queria falar um pouco da profissão que você pretende seguir. Até porque a gente vê que você tem uma cabeça muito boa, muito bem articulada, fala muito bem. Tem programas que deviam durar mais aqui, viu, gente? Mas paciência. E você quer ser jornalista, então, no fim das contas, é isso? Está decidida mesmo? Está decidida eu vou ser jornalista. E como é que você vê hoje a nossa profissão? Porque você sabe que hoje, pelo menos as grandes empresas, né, Folha, Estadão, Band, principalmente, que é o que a gente tem ouvido mais falar, né, mas as outras mídias também acontecem, às vezes a gente só não ouve muito alarde, tem demitido muitos jornalistas porque a nossa profissão está mudando, a mídia tradicional está mudando muito hoje por conta da internet. Qual é o olhar de Bia sobre isso? Olha, eu acho que, infelizmente, o jornalismo está mesmo nessa crise. Então, tem muitas profissões que estão numa crise e eu acho que a gente tem que fazer a diferença, né? Então, eu não quero chegar para ser mais uma jornalista, mais uma... Eu quero entrar lá para fazer a diferença. Então, essa é a minha vontade, né? Mesmo estando em crise... Quer dizer, você quer ajudar as pessoas por meio da profissão. Sim, que esse isso é o, mesmo. Que esse é o grande mote do jornalismo. Os dois amores da minha vida, né? Que eu amo comunicação, jornalismo e o Olhar de Bia, que é ajudar o próximo. Então, eu vou unir útil ao agradável e vou fazer a diferença. Isso é muito bacana. E, Ricardo, vocês pensam em fazer algum trabalho fora do país também ou já fazem com o Olhar de Bia? Perguntado isso. Graças a Deus, até pela situação da internet, essa coisa toda das oportunidades que houveram para a Bia nesse tempo, e tem muitos países que conhecem já o Olhar de Bia. E temos alguns convites já, entendeu? Para a Europa, para a África, para os Estados Unidos. Então a ideia nossa é ter esse olhar, ser um multiplicador em outras situações. Então, por exemplo, às vezes a gente conversa bastante. O Olhar de Bia precisa de muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? Tudo isso acontece na minha casa, numa garagem. Entendeu? Então, a começar pela sede, né, gente? Vamos começar pela agora. sede. Começa pela sede. Muita coisa mesmo. E o Olhar de Bia, só um detalhe técnico aqui, ele começou a existir com CNPJ, com tudo, ano passado. Então vai fazer um ano como ONG. Então, esses 7 anos, a gente fez todo o trabalho voluntário. Então, para você ajudar, não precisa ter um prédio, ter isso, ter aquilo, tem que ter vontade. Só que agora, pelo tamanho que a gente pegou, pelas responsabilidades que chegamos, precisamos de estrutura. Então, precisamos muito.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem muitas outras ONGs também tão sérias, tão bacanas quanto a nossa, que precisam de uma ajuda. Não tem o espaço que o Olhar de Bia tem. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, com certeza a gente conhece, tem várias outras ONGs. Mas nenhuma foi na Globo, né? De uma forma bacana, né? Sim. Nenhuma foi isso. Então, graças a Deus, a Bia, o Olhar de Bia tem levado também essa corrente do bem também para outras ONGs. Isso é importante. Então, participamos há pouco de um evento bem grande lá no Clube Pinheiros, em São Paulo. São 130 ONGs. Então, com trabalhos fantásticos, maravilhosos. E surgiu um convite da Bia ser embaixadora na Europa lá, em alguns países, Suécia, leste europeu, entendeu? Para levar essa mensagem também para lá. E se tiver uma unidade do Olhar de Bia, vai ser muito bom. Mas se tiver o olhar da Bélgica, o olhar de alguma coisa, o olhar de algum menininho, alguma menininha lá, vai ser show de bola também. Entendeu? A gente não pode só falar assim, não, só vai ajudar se for Olhar de Bia. Não, tem que participar, tem que fazer. Então, esse egoísmo do bem não é legal, entendeu? Essa parte não é legal. Com então, certeza. hoje, o Olhar de Bia, a gente, graças a Deus, consegue arrecadar algumas toneladas cada mês, entendeu? De alimentos. E esses alimentos vão para várias outras instituições. Então, a gente brinca que é um Vocês CD do bem. pulverizam, né? Sim. Entendeu? É um centro de distribuição do bem, entendeu? Então, a Excelente. gente recebe muita roupa, alimentos e tal, e mandamos para creches, outras ONGs, outras instituições que têm trabalho e têm uma necessidade muito grande. E não tem essa abertura que a gente tem, não tem essa oportunidade. Mas é importante, vocês são um polo que concentram, mas acaba Claro. distribuindo. Com certeza, senão como a bandeira do bem não tem cor, como eu já tinha falado. Então, são várias ONGs muito bacanas, também fazem um trabalho muito legal. Eu acho isso ótimo. E é bom a gente alertar que uma ONG com CNPJ, por exemplo, como a sua, as empresas podem até investir deduzindo de imposto de renda. Normalmente isso acontece muito, né? Então, dá para investir sim, com certeza. Faz mais ou menos que nesse intervalo de um ano, a gente é conhecido em muitos lugares do Brasil e do mundo. E em Guarulhos a gente não tinha tanta essa coisa, nossa casa mesmo, sabe? E agora está dando mais oportunidade, mas não culpo ninguém, não, culpa a gente mesmo que não soube comunicar da melhor forma na nossa cidade. Então, gostaria de, né, a Bia está aberta aí para ir nas empresas, os polos de Cumbica, Bom Sucesso, os empresários, que tem muita gente que quer fazer o social, mas não sabe como fazer. Com certeza. Entendeu? E até um gancho legal nessa parte empresarial, o social hoje é um diferencial de mercado. Então, às vezes a pessoa vai Para a falar... imagem da empresa, inclusive. E não vou ser hipócrita, não, entendeu? Não Tem uma somente situação... é melhor para a própria empresa. Tem gente que vai olhar para a cara da criança numa tabela de Excel, entendeu? Uhum. Mas no meio de marketing, tudo bem, a gente sabe fazer esse social da Desde melhor que forma. ajude, né? Acabou, Desde que ajude. entendeu? Então, a gente está aberto, a gente quer movimentar mesmo, queremos conhecer as empresas aqui de Guarulhos, entendeu? Que sempre foram legais. Eu falo isso, a culpa é nossa de lição de casa interna, né? Mas aqui em Guarulhos é a nossa casa, eu amo essa cidade, entendeu? A gente tem muito orgulho. Onde a Bia vai, leva o nome de Guarulhos. A gente acredita nessa cidade, entendeu? Então a gente quer ver tá a cidade crescendo. cada vez mais bonita, melhor. E o futuro é agora, não é o futuro de amanhã. É agora, gente. Vamos fazer. O futuro é hoje, isso é verdade. Hoje. E está crescendo. Ricardo, eu quero agradecer a sua participação aqui. Vou esticar o braço aqui, que sempre quebra protocolo, cumprimento o convidado aqui. Antes de me despedir da Bia, quero fazer uma última pergunta. A Bia pessoa, pensa o que no futuro? Pensa em ser mãe, pensa em ter filhos? Dá para os seus filhos a mesma criação que você recebeu do seu pai? Ah, com certeza. Então, eu tenho normal ter filhos e essa mesma preocupação, esse olhar. Então, quero ser meu filho nesse mesmo mundo, essa mesma realidade que eu me toquei quando tinha 6 anos de idade, desde pequenininho, e olhar para o lado realmente. Bia, quero agradecer por você ter vindo aqui no Ponto de Vista. Pode deixar sua mensagem final, fique à vontade. Não tenho dúvida nenhuma de que você vai ser uma pessoa do mundo. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Obrigada. Fique à vontade para a mensagem final. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. E essa mensagem que eu deixo é que fazer o bem faz bem. Então, como o pai disse, o futuro é hoje. Então, a gente não tem que esperar nenhum momento, tem que esperar uma hora certa, não tem que esperar uma idade necessária para você ajudar. Seja você criança, adulto, idoso, a nossa hora é agora. Então, faça o bem.
Obrigado, Bia. Obrigado, Ricardo. Este foi o Ponto de Vista de hoje. Espero que vocês aí tenham curtido, porque hoje falamos, afinal, de solidariedade, sempre um tema muito importante. Aproveite, tenha um pouco, exerça um pouco da sua solidariedade. Aproveite aqui a cidade de Guarulhos, procure o Olhar de Bia, procure outras ONGs, faça sempre o bem. Um pouquinho do seu trabalho voluntário não vai fazer mal algum. Pelo contrário, é uma terapia, você sai renovado de energia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Quero lembrar você que o Ponto de Vista inédito vai ao ar toda quarta-feira, sempre após o Jornal da Câmara. A gente se vê aqui então, na próxima oportunidade, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.